Depois foi Moisés e falou estas palavras a todo Israel. E disse-lhe: Da idade de 120 anos sou eu hoje. Já não poderei mais sair e entrar. Além disto, o Senhor me disse: Não passarás o Jordão. O Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá estas nações de diante de ti, para que a possuas. Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem falado. E o Senhor lhe fará como fez a Sião e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará, nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhe disse aos olhos de todo Israel: Esforça-te, anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais que lhe daria. Tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo. Não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. Moisés escreveu esta lei e a deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca da aliança do Senhor, a todos os anciãos de Israel, e ordenou-lhes Moisés, dizendo: Ao fim de cada 7 anos, no tempo determinado do ano da remissão, na festa dos tabernáculos, quando todo Israel vier a comparecer perante o Senhor teu Deus, no lugar que ele escolher, lerás esta lei diante de todo Israel aos seus ouvidos. Ajunta o povo, os homens, as mulheres, os meninos, os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouça e aprenda, e temam ao Senhor vosso Deus, e tenha cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Que seus filhos, que não a souberem, ouçam e aprendam a temer ao Senhor vosso Deus, todos os dias que viverdes sobre a terra, a quais ides passando o Jordão para possuir. E disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama a Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu na tenda, na coluna de nuvem, e na coluna de nuvem estava sobre a ponta da tenda. E disse o Senhor a Moisés: Eis que dormirás com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após os deuses estranhos na terra, para cujo meio vai. Me deixará, anulará a minha aliança que tenho feito com ele. Assim se acenderá a minha ira naquele dia contra ele, e desampará-lo-ei e esconderei o meu rosto dele, para que seja devorado, e tantos males e angústia o alcançarão, que dirá naquele dia: Não me alcançaram estes males, porque o meu Deus não está no meio de mim. Esconderei, pois, totalmente o meu rosto naquele dia, por todo o mal que tiver feito, por se haverem tornado a outros deuses. Agora, pois, escrevei-vos este cântico e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na sua boca, para que este cântico me seja por testemunho contra os filhos de Israel, porque introduzirei o meu povo na terra que jurei a seus pais,
que mana leite e mel, e comerá, se fartará, se engordará, então se tornará a outros deuses, e os servirá. Me irritarão e anularão a minha aliança. Será que, quando alcançarem muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois não será esquecido da boca de sua descendência, porquanto conheço a sua boa imaginação, o que ele faz hoje, antes que introduza na terra que tenho jurado. Assim Moisés escreveu este cântico naquele dia e o ensinou aos filhos de Israel. E ordenou a Josué, filho de Nun, e disse: Esforça-te e anima-te, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que lhe jurei, e eu irei contigo. Aconteceu que, acabando Moisés de escrever no livro todas as palavras desta lei, deu ordem aos levitas que levavam a arca da aliança do Senhor, dizendo: Tomai este livro da lei e o ponde ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Porque conheço a tua rebelião e a tua dura cerviz. Eis que, vivendo eu ainda hoje convosco, rebeldes fostes contra o Senhor, e quanto mais depois da minha morte. Ajuntai perante mim todos os anciãos das vossas tribos, os vossos oficiais, e aos seus ouvidos falarei estas palavras contra eles por testemunho. Tomarei o céu e a terra, porque eu sei que depois da minha morte, certamente vos corrompereis e vos desviarei do caminho que vos ordenei. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, quando fizerdes mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira com a obra das vossas mãos. Então Moisés falou as palavras deste cântico aos ouvidos de toda a congregação de Israel, até que acabarem. Inclinai os ouvidos aos céus, falarei, ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como a chuva, destile a minha palavra como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Porque apregoarei o nome do Senhor, engrandecei a nosso Deus. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade, e não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra ele, não são seus filhos, mas a sua mancha, geração perversa e distorcida é. Recompensais assim ao Senhor, povo louco, ignorante. Não é ele teu pai, que te adquiriu, te fez e te estabeleceu? Lembra-te dos dias da antiguidade. Atenta para os anos de muitas gerações. Pergunta a teu pai, e ele te informará, aos teus anciãos, e eles te dirão. Quando o Altíssimo distribuía as heranças das nações, quando dividia os filhos de Adão uns dos outros, e estabelecia os termos dos povos conforme o número dos filhos de Israel. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é a parte da sua herança. Achou numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Secou, instruiu e guardou como a menina do seu olho, como a águia desperta a sua ninhada. Move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e os leva sobre as suas asas. Assim, só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra e comeu os frutos do campo.
e o fez chupar mel da rocha e azeite da dura perneira, manteiga de vacas e leite do rebanho, com a gordura dos cordeiros e dos carneiros que pastam em Bazã, dos bodes com o mais escolhido trigo, e bebestes o sangue das uvas e o vinho puro, e engordando-se Jesurum, deu coices, engordaste-te, engrossaste-te, e de gordura te cobriste, e deixou a Deus, que o fez, desprezou a rocha da sua vida. Com deuses estranhos provocaram o seu ciúme, com abominações o irritaram. Dízimos ofereceram aos demônios, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esqueceste-te da rocha que te gerou, e esquecimento puseste o Deus que te formou, o que vendo o Senhor os desprezou por ter sido provocado a ira contra seus filhos e as suas filhas. E disse: esconderei o meu rosto deles, verei qual será o seu fim. Porque são geração perversa, filhos em quem não há lealdade. Ciúmes me provocaram com aquilo que não é Deus, com as suas vaidades me provocaram a ira. Portanto, eu lhe provocarei ciúmes com o que não é povo, com nação louca os despertarei a ira. Porque um fogo se acendeu na minha ira, e arderá até o mais profundo do inferno, e consumirá a terra com a sua colheita, e abrasará os fundamentos dos montes. Males amontoarei sobre eles, as minhas setas esgotarei contra eles. Consumidos serão de fome, comidos de carbúnculo e de peste amarga, e contra eles enviarei dentes de feras com ardente veneno de serpente do pó. Por fora devastará a espada, por dentro o pavor, ao jovem juntamente com a virgem, assim criança de peito como ao homem de cães. Eu disse: por todos os cantos espalharei, farei cessar a sua memória dentre os homens. Se eu não ressecasse a ira do inimigo, para que os seus adversários não se iludam e para que não digam: a nossa mão está exaltada, o Senhor não fez tudo isto, porque são gente falta de conselhos, neles não há entendimento. Quem dera eles fossem sábios, que isto entendesse e atentasse para o seu fim. Como poderia ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000, se a sua rocha os não venderá e o Senhor os não entregará? Porque a sua rocha não é como a nossa rocha, sendo até os nossos inimigos juízes disto. Porque a sua vinha é a vinha de Sodoma e dos campos de Gomorra, as suas uvas são de fel, os seus cachos são amargosos. O seu vinho é ardente veneno de dragões e peçonha cruel de víboras. Não está isto guardado comigo, selado nos meus tesouros? Minha é a vingança e a recompensa, ao tempo que resvalar o seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhe hão de acontecer se apressam a chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo, se compadecerá de seus servos, quando ver que o poder deles se foi, e não há preso nem desamparado. Então dirá: onde estão os seus deuses, a rocha em quem confiavam, de cujos dízimos comiam a gordura e de cujas libações bebiam o vinho? Levantem-se e vos ajude, para que haja para vós esconderijos. Vede agora que eu sou o mais
e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Porque levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, e se a minha mão travar o juízo, retribuirei a vingança sobre os meus adversários. Recompensarei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne do sangue dos mortos, dos prisioneiros. Desde a cabeça haverá vinganças do inimigo. Jubilai, ó nações, o seu povo, porque ele vingará o sangue dos seus servos sobre os seus adversários. Retribuirá a vingança e terá misericórdia da sua terra e do seu povo. E veio Moisés e falou todas as palavras deste cântico aos ouvidos do povo, ele e Oséias, filho de Num. Acabando Moisés de falar todas estas palavras a todo Israel, disse-lhe: aplicai o vosso coração a todas as palavras que hoje testemunho entre vós, para que as recordeis a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta lei. Porque esta palavra não vos é vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra, a qual passando o Jordão ides a possuir. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte de Abarim, ao monte Nebo, que está na terra de Moabe, em frente de Jericó, vê a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel por possessão, e morre no monte ao qual subirás. Recolhe-te ao teu povo como Arão. Teu irmão morreu no monte Ó, e se recolheu ao seu povo. Porquanto transgrediste contra mim no meio dos filhos de Israel. As águas de Meribá, de Cádiz, no deserto, dizem, pois não me santificastes no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel.